Como a gente já havia conversado, sobre a última aula, para a pessoa poder sobreviver lá no espaço, ela precisa literalmente o quê? Ela precisa de oxigênio, certo? Ela vai precisar também de alimento. Lembra que a gente chegou a conversar lá na última aula, referentes a exatamente o que a pessoa precisaria, ou seja, vimos lá que às vezes valeria muito mais negócio você mandar as pessoas e depois mandar outro foguete só com alimento, né, para a pessoa poder sobreviver mais tempo lá. E uma das opções que a gente estava vendo também, fala, pode o quê? Fica bem mais atrasado. Por aqui tá melhor, não tá não? Tá, não? Não dá para escutar direitinho o que eu tô falando? Ah, sim, não, porque eu desativei só a câmera por enquanto. É porque não tem nada escrito por enquanto, tá só o papel aqui, ó, que é a ideia do que a gente vai ver depois. Por enquanto estou só falando, só para a gente ter uma noção do que a gente teve na última aula. Tudo bem? Então, o que acontece? A gente havia visto lá que para a pessoa sobreviver no espaço, ela vai precisar ali de alimento, ela vai precisar de oxigênio, né? A gente viu o efeito também da gravidade, ou seja, quando a pessoa está lá no espaço, ela não tem a gravidade. Com isso, a gente tem um grande efeito que é a gravidade faz com que o nosso sangue circule no nosso corpo. Ou seja, para o sangue ir da cabeça até os pés, ela vai devido à gravidade. Ou seja, naturalmente, ele vai descendo até os pés. Tanto que se a gente pega os nossos pés e bota ele para cima, né, a gente começa a sentir o quê? Que o nosso pé começa a ficar mais branco e ele começa a ficar mais formigando, né? Exatamente por quê? Porque o corpo não consegue mais mandar o sangue para esses pés. Tudo bem? É isso aí. Quando a pressão cai, o que significa pressão? Quando a gente fala da pressão da pessoa, pensa assim: o coração está bombeando esse sangue. Então ele está exercendo uma força para esse sangue ir e para esse sangue voltar, né? Lembrando lá um pouquinho de biologia. Não sei se chegaram a ver isso, mas naturalmente vão ver. O da artéria, que é uma artéria nada mais é do que um capilar, que ele é bem grosso, bem forte para poder resistir. E ele vai lá para o lugar destinado, para o músculo, vai para o órgão e tudo mais, e ele volta pela veia. Então, quando a pessoa tem uma pressão muito baixa, significa que ela não consegue bombear direito esse sangue para o corpo todo. Entendeu? Já quando ele tem uma pressão alta, o que acontece? Significa que ela está bombeando muito sangue para o corpo. Ou seja, aquele sangue está chegando muito forte no lugar, né, no corpo todo. Então isso pode prejudicar. Ou seja, tanto a pressão baixa quanto a pressão alta prejudica o corpo. Né? Porque ela vai fazer, por exemplo, a pressão alta pode fazer o coração trabalhar demais. Ou seja, o coração está trabalhando muito mais forte do que o deveria trabalhar naturalmente. Já quando tem a pressão baixa, por ele não estar chegando no lugar certo, a pessoa pode acabar desmaiando. Tudo bem? Então, acontece o quê? Que quando a gente tem lá a gravidade, o efeito da gravidade é exatamente esse, ou seja, a falta dessa gravidade faz com que, por exemplo, o sangue deixe de circular no corpo. Então, se o sangue deixa de circular no corpo, ele fica meio que parado, ele fica estagnado ali no corpo. E pensa, é muito preocupante isso acontecer, porque no momento que o sangue ele fica estagnado ali no corpo, ele pode acabar fazendo um processo que a gente chama de coagulação. Ou seja, o que é coagulação? A coagulação do sangue é basicamente o sangue, ele vai meio que começar a enrijecer. Não sei se já tiveram algum machucado. Chega. Por enquanto não. Por enquanto a gente só está trocando uma ideia, tá? Para a gente poder entrar lá na aula tudo direitinho.
A gente só está relembrando o que a gente teve na última aula. Hã? Espera aí, deixa... Vai falar de novo. Vou sim. Todas as atividades estão sempre no Classroom, junto com o vídeo e junto com a foto da atividade. Tudo bem? Então nem precisa copiar agora. Eu ainda mando lá no grupo. É só a gente trocar uma ideia mesmo de discutir o que a gente estava conversando na última aula. Então, referente lá ao que a gente estava conversando, um dos grandes problemas que a gente tem é a coagulação do sangue. O que é coagulação? O sangue ele vai ficar estagnado, ou seja, ele vai começar a ficar sólido. Então, quando a gente tem algum machucado, por exemplo, e aquele machucado ele está mole, digamos lá, faz tipo um ovo. A gente bate e ele faz tipo um ovo. Depois ele começa a ficar mais durinho. Exatamente porque o sangue começou a coagular ali dentro. Então, quando a pessoa está no espaço, isso é um problema que pode acontecer. E é um problema muito, muito sério. Né? Tanto que a gente tem que evitar esse problema. Né? Os astronautas, no caso. Né? A gente não vai para o espaço, então não precisa se preocupar com isso. Mas o que acontece? Todo alimento que eles vão ter lá, a ideia é que eles sejam processados o máximo possível. Ou seja, você consiga aproveitar o máximo possível. Então, basicamente, por exemplo, quando a pessoa vai fazer lá o número 1, o número 2, né, o número 1, por exemplo. No número 1, ele tem água, ele tem sais minerais. Então, tudo aquilo que eles fazem não é jogado fora. Pode ser reaproveitado. E como que vai ser reaproveitado? Pode ser reaproveitado, por exemplo, com fertilizante, né, para uma plantação, alguma coisa assim, né? Pode ser reaproveitado, igual que a gente chegou a falar lá de colocar o feijão naquele algodão, né, que faz o feijão crescer. Pode ter um processo parecido no espaço. Pode ser utilizado também para ser filtrado e ser reaproveitada essa água. Ou seja, existem várias coisas que permitem com que possa ser prolongada essa vida aí do astronauta. Então, o que a gente vai ver hoje? Basicamente, outro processo que pode ser muito importante, que é a ideia do que a gente vai ver hoje, é a luz. Ou seja, liberando aí a câmera para vocês, ó, agora todo mundo vê a câmera. Então, o que acontece? A gente chegou a falar lá sobre a nossa atmosfera, certo? E na nossa atmosfera, nosso planeta Terra, nós temos o seguinte: nós temos a nossa atmosfera e a nossa atmosfera ela tem um efeito muito importante, que ele vai proteger a Terra da radiação do Sol, ou seja, a luz que o Sol emite, só que ela chega muito forte, causa muito dano. Né? Você já deve ter ouvido falar de radiação ultravioleta. Já ouviram falar? De UVA, UVB. Então, essa radiação ultravioleta, ou seja, que passa pela nossa camada de ozônio. Então, por ela passar por essa camada de ozônio, quando a gente recebe ela em excesso, ela pode causar, vou botar aqui, camada de ozônio. Então, quando ela passa por essa camada de ozônio, a gente recebe essa radiação, que causa muito mal à nossa pele. Só que acontece, quando a pessoa está no espaço, ela não tem essa camada de ozônio para proteger ela devido a essa radiação. Então, um problema muito grande que os astronautas têm é exatamente esse processo em que eles estão muito suscetíveis a essa radiação. Ou seja, eles podem acabar pegando um câncer de pele e tudo mais com uma facilidade muito grande. Então, eles precisam se proteger. Por isso que, se a gente for ver lá, por exemplo, quando tem aqueles foguetes e tudo mais, ele não é totalmente espelhado. Né? Ele tem que ter a janela para a pessoa olhar para fora, mas até a janela ela tem que ser feita de material muito especial. Por exemplo, o capacete do astronauta tem que ser feito de um material muito especial. Só para vocês terem ideia, por exemplo, naquele capacete do astronauta, ele tem uma fina camada de ouro. Não sei se chegaram a reparar. Ele é bem pequenininho.
Tanto que o capacete dos astronautas costuma ser um pouquinho dourado. Né? Bem interessante, né? O quê? Fala. É de verdade. Porque se for falsificado, não adianta de nada, ué. Quer ver? Vou até mandar uma foto para vocês de um astronauta, mandar lá no grupo do WhatsApp, tudo bem? Então, peraí, vou mandar ali, ó, vocês terem uma ideia ali, ó. Depois eu mando foto para vocês. E ultravioleta. Vou escrever melhorzinho. Então, ó, mandei lá no grupo de vocês. Pra vocês olharem ali, ó. Acontece o quê? Eu tenho o capacete dele, se vocês olharem, ele é um pouquinho dourado. Esse dourado, ele é feito exatamente com ouro. Olha que interessante. Então, para que ele é feito de ouro? Exatamente para poder... Fala. Por isso que vai viajar pelo espaço, muito dinheiro. Não só muito dinheiro, porque o grande problema da gente viajar para o espaço é, por exemplo, o lançamento de foguete. Por exemplo, para você poder levar uma pessoa para o espaço, você tem que gastar muito combustível para poder enviar para lá, porque é um peso. Né? Pensa como se fosse tipo uma energia. Para você correr uma maratona, você precisa comer bastante. Então, a mesma coisa como se fosse o lançamento do foguete. Ou seja, quanto mais longo, fala, cai tudo no mar. Geralmente é projetado para cair no mar, para não acertar ninguém. Então, o que, que acontece? Com relação ao lançamento de foguete. Mas assim, às vezes o peixinho dá para fugir, né? Então, o que acontece? O grande problema lá dessa viagem é esse combustível, porque o combustível, né, quanto maior essa quantidade de combustível, mais peso ele vai ter. Então pensa comigo, digamos que você quer correr uma maratona, correr uma distância muito grande. Para correr uma distância muito grande, só que pensa, essa distância você não pode fazer nenhum reabastecimento no meio do caminho. Ou seja, você não pode reabastecer no meio do caminho. Exatamente porque não tem nenhum lugar, não tem nenhum posto de gasolina no espaço. Então, tudo que você vai precisar, você tem que levar desde o início. Então, para você poder fazer essa atividade, você vai ter que comer bastante. Nisso que você come bastante, você vai ficar mais pesado. Então, por consequência, você vai gastar mais energia, porque você está mais pesado. Então, você vai precisar de mais energia para poder contrapor esse peso. É a mesma coisa do foguete, ou seja, então, exatamente, né? Bem interessante. Então, o que acontece? É, para a pessoa poder viajar de foguete, para o foguete poder ser lançado, ele tem um peso e ele precisa de um combustível. Só que esse combustível também é um peso. Então, acontece o quê? Você acaba gastando gasolina, é um combustível que geralmente é gasolina, né? Ou não é a mesma gasolina do nosso carro, é um pouquinho especial. Mas você gasta gasolina para poder levar o restante da gasolina, né? Então é um negócio meio que um ciclo aí vicioso. Mas só para a gente ter uma ideia aí realmente do que dificulta esse lançamento do foguete e tudo mais. Mas a ideia do que a gente vai ver hoje são o que a gente chama de constelações. Vocês sabem o que significa uma constelação? Isso aí. Ou seja, esse conjunto de estrelas, ele forma uma figura. Né? Existem várias e várias figuras referentes a essa constelação. Ou seja, cada um tem uma história diferente. Então, literalmente, é como se eles vissem todas as estrelas lá e, através
dessas estrelas, por exemplo, né, imagina lá, você olha para o céu. Então, quando a gente olha lá para o céu, a gente vê várias estrelas. Pensa ali, ó, tem a Terra e eu tenho lá várias estrelas brilhando. Aí o que acontece? A pessoa, um descobridor, algo do tipo, ele resolveu conectar esses pontos. Igual quando a gente já viu aquele desenho, aqueles desenhos que são vários pontinhos numerados, a gente vai riscando um em cima do outro para formar uma figura. Então, é a mesma coisa. Ou seja, ele viu todos esses pontos, aí falou, bom, se eu conectar esses pontos aqui, ó, se ele pegar e conectar esse ponto a esse, e depois ele conecta aqui a esse aqui, ó, pum, pum. Então ele falou, bom, se eu colocar esse tipo, se eu conectar esses pontos, eu vou ver uma constelação que eu chamo de constelação de Áries. Ou seja, todas essas constelações são baseadas lá na Grécia Antiga. E são baseados, por exemplo, no zodíaco. É o que a gente utiliza, por exemplo, fala. Também. Então, isso que eu vou falar. Ó, todas as constelações. Então, todas as constelações, todos os signos foram baseados nas constelações. Então, quando a gente tem lá o signo de Gêmeos, de Câncer, de Libra, Escorpião, Peixe, Capricórnio, todos eles são constelações. Ou seja, todos eles foram imaginados como sendo esses pontinhos circulados, né, exatamente lá no céu. Tudo bem? Quer ver? Eu vou mandar uma foto lá no grupo para vocês terem uma noção. Fala. Também, também. Todas essas constelações, elas foram baseadas nos deuses gregos. Ou seja, cada um deles tem, né? Por exemplo, a gente tem ali, se não me engano, tem os deuses virgens, tem guerra, tem o Aquários, tem peixe, Sagitário, ou seja, cada um deles tem um símbolo diferente na Grécia. Tá vendo a foto? Então, o que acontece? É sim. Aham. E aí vai um detalhe bem interessante. Não sei se vocês já viram, por exemplo, a nossa bandeira do Brasil. Já viram? Ah, muito bom. Não? Ué. Ó, não sei se já repararam, por exemplo, na bandeira do Brasil, que tem várias estrelinhas. Já ou não? Então, ó, olha lá. Se vocês olharem, vou mandar ali para vocês. Tá indo lá. Ó, se vocês olharem no grupo, na bandeira do Brasil, tem várias estrelas embaixo e uma estrela em cima. Vocês sabem por quê? Hã? Alguma ideia? Hein? Fala. Então, ó, tá escrito o quê? Então, ó, acontece o quê? Todas essas estrelas, elas não estão ali à toa. Cada uma delas representa um dos estados. Ah, o Rio de Janeiro tem que ver ali na posição. Vou mandar uma fotinho que ele explica exatamente onde tem a posição de cada uma das estrelas. Mas o mais interessante é o quê? Cada uma delas representa uma constelação. Ou seja, quando a gente olha para o nosso céu,
a gente vê uma constelação, um arco de constelações, um aglomerado de constelações, que é diferente de quem mora no hemisfério norte. Né? Se a gente for pensar ali, ó, aqui no pensa ali, as estrelas elas sempre ficam paradas, elas estão paradas. Quer dizer, não estão paradas, mas elas estão a uma distância muito grande. Então, quando a gente olha ali da Terra, né, nós olhamos basicamente o hemisfério sul. Ou seja, é como se tivesse uma linha aqui. Isso aí. Então aqui, ó, é o hemisfério norte e aqui é o hemisfério sul. Então acontece o quê? Aqui embaixo tem várias estrelas e aqui em cima também tem várias. Então, as mesmas constelações que a gente vê aqui embaixo, a pessoa que está no hemisfério norte, ela não vai ver. Tudo bem? Então, dentre as constelações de quem está ali no Brasil, a gente consegue ver algumas dessas constelações que estão representadas na bandeira do Brasil. Olha que interessante. E dentre essas constelações que estão representadas na bandeira do Brasil, nós temos ali ó, o Cruzeiro do Sul, o Escorpião, Triângulo Austral, Cão Maior e Cão Menor. Então, ó, todas as estrelas, olha que mais interessante. Se vocês repararem na bandeira do Brasil, as estrelas não estão soltas, elas estão tudo numa posição certinha, certo? E o que acontece? Essa posição representa exatamente o céu em 15 de novembro de 1889. Vocês sabem que dia é esse? 15 de novembro? Não? Ué. Ah, garota, isso aí, proclamação da República. Então, significa o quê? A projeção dessas estrelas representa exatamente cada uma dos estados do nosso país. Além disso, ainda representam as constelações observadas no céu no dia da proclamação da República. Olha que interessante. Então, ó, as constelações observadas, vou escrever aqui só para poder ficar anotado. Qual? Diego, o que você achou interessante? Acabei não escutando direito. Ah, sim. Então, ó, ele foi. Esse é exatamente o céu do Rio de Janeiro, em 15 de novembro de 1889, que foi exatamente a nossa proclamação da República. Fala. Não sei. Vamos ver. A gente pode ver. Pode ver um trabalho, pode ser interessante, um trabalho para vocês apresentarem para os seus pais, perguntar se eles sabiam exatamente, perguntar a eles se vocês sabiam exatamente sobre isso. Ou seja,
Fala. R$ 1.889. Eu vou tirar foto para vocês. Não precisa copiar, não. Quer dizer, agora não preciso copiar, não. Eu mando a foto para vocês. Só estou mostrando mais ou menos o que tem. Então, a gente tem ali, ó, Cruzeiro do Sul, o Escorpião, o Triângulo Austral, o Cão Maior e o Cão Menor. Quer ver? Vou mandar mais uma foto da bandeira, onde ele está separado exatamente devido às constelações. Relaxa que todas essas fotos eu vou mandar lá também no Google Classroom, para vocês também. Ó, a gente foi para ali, ó, a gente tem exatamente a separação das estrelas. Ó. Ali tem 1, 2, 3, 4. Aham. É, exatamente isso. Porque meio que eles ligaram os pontos e viram que tinha uma semelhança. Mas principalmente é devido a isso. Né? Então, essas são as principais constelações que a gente tem. Quer ver? Mas elas também estão associadas a cada um dos estados. Aí o interessante é o quê? Que se vocês olharem, existe exatamente uma única estrela que está em cima de ordem e progresso. Vocês sabem quem? Não é não. Ó, se a gente for olhar, pensa na bandeira do Brasil como sendo o globo terrestre. Aquela ordem e progresso é exatamente o que? O nosso hemisfério. Nossa linha do hemisfério. Então, só existe um país, um estado, no caso, em que a capital fica acima do hemisfério, que é exatamente quem? O Pará. Olha que interessante. Mandei para vocês outra foto que mostra exatamente a posição ó, de cada um dos estados. Ó. Gostou, né? Então, ó, além de formar as constelações, que é aquela figura anterior que eu mostrei para vocês, aqui ele mostra a posição de cada um dos estados. Ou seja, mostrando que não só serve para aquilo, mas também a gente tem esse mesmo processo. Né? Então, de cara ali, ó, a gente já consegue ter alguma noção de algumas. É, consegue ter noção de algumas constelações que a gente tem, por exemplo, na bandeira. Por exemplo, uma constelação bem simples. Vocês sabem qual é a constelação do Cruzeiro do Sul? Então, é tipo uma cruz. Então, olhando ali para ela, qual vocês acham que são as constelações referentes ao Cruzeiro do Sul? Ó, pensa que ele faz uma cruz. Pensa que ele vai fazer uma cruz. A cruz, ele vai ser feita ali, ó, exatamente, ó. Isso aí, 11, 12, 14, 15, né? Então, com esses, você vai ter... Ó, eu vou mandar aqui para vocês outra foto que ele mostra exatamente os signos. Deixa eu só carregar a fotinho. Aqui, ó. Então, ó, se vocês repararem, esse aqui já está melhorzinho. Olha lá, ó. A gente tem ali, aqui está no inglês, mas ó, tem Cruzeiro do Sul, tem o Escorpião, olha lá o Cão Menor, o Cão Maior, né, o Triângulo Austral, e temos o nosso Escorpião. Repare que dá para ver também a Virgem lá em cima. O Escorpião é exatamente aquele que está lá no cantinho. Ó. É o signo Escorpião, que é exatamente aquele que está lá no cantinho. Não sei se você conseguiu reparar. Olha lá pelo WhatsApp. Né? Vou ver se eu consigo fazer um desenho mais ou...
Porque é o signo, porque na verdade é a constelação que você consegue observar no dia da proclamação da República. Ou seja, no dia da proclamação da República, você consegue observar essa constelação. Não, então, essas são o que dá para ver, que essas são as principais. E o interessante é que para nós brasileiros, né, funciona mais ou menos assim, para nós brasileiros, a constelação mais importante é qual constelação? Aham. Por quê? O Cruzeiro do Sul é importante. Quase isso, ó. Esse braço mais extenso ele serve para identificar o Polo Sul. Então, uma das formas dos navegadores saberem por onde seguir é exatamente seguir a orientação do Cruzeiro do Sul. Não, porque ela aponta para o sul. Porque ela forma uma cruz e aponta para o sul. Então, por isso que é o Cruzeiro do Sul. É, mais ou menos ao contrário. Porque pensa assim, para nós que estamos morando no hemisfério sul, precisamos nos guiar. E uma forma simples de nos guiar é exatamente através do Cruzeiro do Sul. Então, o Cruzeiro do Sul ele serve como se fosse uma bússola para a gente, em que ele aponta para o Polo Sul. Tudo bem? Certo, gente? Dúvidas? Então, vamos lá. Vamos. Bom, acho que por hoje é só. Que aí na próxima aula eu vou mostrar para vocês um programa bem interessante. Que aí eu vou configurar ele direitinho. Então, bom, então vamos lá. A atividade de casa, bem simplesinha, é explicar para os seus pais a importância de cada uma dessas estrelas. Ou seja, perguntar se eles já sabiam disso. Se eles já sabiam que as estrelas que estavam ali embaixo, se elas formavam constelações, se ela sabia que a estrela que estava lá em cima não era o Distrito Federal, e sim o Pará, e explicar as constelações na bandeira do Brasil. Não, só explicar. Explicar e depois a gente conversa aqui para ver se eles sabiam exatamente que era assim ou se não era. Tudo bem? Hã? Semana que vem. Tudo bem? Fala. A gente explica depois em sala de aula. Mas vou botar todas as fotinhos lá, vou botar a aula que a gente está gravando aqui e vou mandar a foto. Tudo direitinho. Tudo bem? Para semana que vem, então. Tudo bem, gente? Prazo máximo. Isso aí, prazo máximo semana que vem. Isso aí. Explicar. Isso. Perguntar se eles já sabiam exatamente